Meu Deus, o que eu vou dar no lugar do pão? Meu Deus, ai, não sei o que fazer. Dieta sem glúten. Vamos entender por quê. O glúten, a gliadina, é uma proteína que está dentro do trigo. E esse trigo, essa proteína, ela é muito difícil de digestibilidade. Eu não consigo digerir ela de uma forma adequada. Isso é só a ponta do iceberg. Não conseguir digerir a proteína do glúten de uma forma adequada. Essa proteína, ela lá sambando, que nem globeleza no intestino, ela só vai fazer cacareco. Primeiro, que ela dentro do próprio trigo, eu estou falando do glúten, mas hoje os cientistas já identificaram que até 4% de outras proteínas dentro do trigo, que são essas daqui, ó, inibidoras de amilase triptase, tripsina, elas favorecem a sensibilidade alimentar a outros alimentos. Resumindo, quando você come o trigo, além de esculhambar, ter as reações imediatas intestinais de esculhambação, tem outras proteínas que vão dificultar a absorção dos outros nutrientes. Então, ela tem dois problemas já imediatos. Um, que eu atrapalho o intestino todo. E dois, que eu vou inibir enzimas digestivas e assim não conseguir digerir adequadamente outros alimentos. E olha só que problemaço aí. Se eu tenho alimentos que precisam de enzimas para serem digeridos, se eu não tenho essas enzimas, além de eu não ter o alimento de uma forma adequada, eu vou ter uma mega proteína dando sopa no intestino. Imagina se o intestino inflamado, tá comendo glúten, tá inflamado. Comendo glúten, inflamado e uma proteinona lá dando sopa, que nem globeleza. Vai dar ruim, não vai dar certo. E aí começa o efeito dominó da cascata imunológica relacionada ao glúten. Não se esqueçam do fator opioide, proteínas com atividade opioide no cérebro. A gente já sabe hoje da gluteomorfina, com atividade opioide no cérebro. Então, muitas crianças seletivas, às vezes seletiva no biscoito, ela está comendo biscoito cheio de proteína opioide no cérebro. Ah, mas ela só quer isso, só aceita isso. Claro! Está comendo algo que vai ter um efeito no cérebro de uma forma que vai favorecer a seletividade. Outra coisa, muitas dessas crianças têm fator opioide, diminui a sensibilidade tátil. São crianças que têm hipossensibilidade à dor, são crianças que ficam muitas vezes com tontura, têm problemas de tônus muscular, não conseguem correr adequadamente. Então, por quê? Porque tem problemas lá em cima com o efeito opioide, relacionado com a autoimunidade. E aqui eu não estou falando só das comorbidades presentes no autismo, não. Eu estou falando aqui de problemas como tireoidite Hashimoto. Quantas crianças a gente está vendo cada vez mais cedo, na puberdade, abrindo uma tireoidite Hashimoto, doenças autoimunes que a gente só via, sei lá, na minha faculdade foi a UERJ, eu tinha um andar que era só de lúpus, por exemplo. A gente via as pessoas chegando lá com 25, 30, 40 anos. Hoje, cada vez mais cedo, as crianças estão tendo doenças autoimunes. E por que vocês acham que isso está acontecendo? Muito se deve pelo alto consumo dos produtos industrializados que têm glúten e acabam alterando toda essa resposta imunológica do organismo normalmente. Qual é o perfil da criança que está lá encafufada com glúten? Coloca aqui para mim, para eu saber se isso aí está acontecendo na sua casa. Ó. O perfil da criança que reage muito ao glúten, geralmente é da criança hiperativa, mais indo para o TDAH. Então, tem aquela criança hiperativa que não para quieta, não consegue sentar para fazer um tempo de cadeira na própria terapia, ela não consegue sentar. O cérebro tá lá, ó, o tempo inteiro, vapo. Dificuldade de atenção. Muitas vezes a dificuldade de atenção não é só por conta de brain fog, que a gente chama, a criança às vezes fica no mundo da lua, mas porque é tão hiperativa que ela não consegue concentrar em nada. Muitas vezes por conta do consumo de glúten. Problemas para dormir. A própria hiperatividade pode levar a esses problemas para dormir. O perfil da criança que reage muito ao glúten é o perfil constipado. É claro que pode ter, pela individualidade, né, mundial de cada um, a criança que come glúten tem uma diarreia, mas a maioria das pessoas tem a constipação.
A criança constipa, não faz um cocô decente, ou sente dor para fazer cocô, precisa ficar numa posição específica para fazer cocô, muitas com consumo de glúten. Doenças autoimunes associadas, uma muito comum também, vitiligo, psoríase, relacionadas ao consumo de glúten. Transtornos do humor, a criança está irritada, não dorme. Imagina qual é a dificuldade para essa pessoa se organizar, acordar de manhã e para cinco lugares diferentes. Muitas vezes tem que ir para a escola, tem que ir para natação, para ecoterapia, para terapia comportamental, para fono. Às vezes tudo no mesmo dia. E no dia seguinte, chega em casa de noite, às vezes nem consegue almoçar em casa decentemente, come na rua, não tem descanso, se entupindo de glúten, com todos esses sintomas que eu coloquei aqui para vocês. Não vai piorar a saúde dela? Ela vai conseguir render adequadamente na escola, na terapia, na ecoterapia? Não vai, gente. Então, por isso que é muito importante investigar isso. Quais são as principais pegadinhas em relação ao glúten? Essa aqui eu vou até aumentar, ó. Crise de abstinência. Ai, tirei glúten do meu filho piorou. Piorou não, gente. Se eu te falar uma coisa, é viciante, tá? Então, quando você tira o glúten, nas primeiras semanas ou nos primeiros 15 a 20 dias, pode ocorrer crise de abstinência. É claro. Estava acostumada a comer só essas porcarias. Aí você tira um negócio que tem a presença de peptídeos opioides no cérebro. Você acha que não vai dar nada, que a criança vai ficar feliz em comer um brócolis, um alface? É claro que não, né? O biscoito recheado é muito mais gostoso. Então, pode dar crise de abstinência, sim. Então, você pode achar que no primeiro momento a criança piorou. Mas ela não piorou. Ela pode estar tendo uma crise de abstinência. Por isso que é muito importante você estar fazendo essa mudança gradual junto com a sua nutricionista, com o seu nutricionista. Para quê? Para te ajudar a fazer uma transição sem que a criança perceba tanto, sem que ela sofra tanto e que você consiga fazer receitas até mais gostosas sem precisar usar a droga do trigo. A contaminação cruzada. Por que é tão importante vocês fazerem a retirada do glúten somente quando o profissional de saúde, o médico, o nutricionista falar, ó, agora você pode tirar? Porque muitas crianças não são diagnosticadas como celíacas, elas têm doença celíaca sem ser diagnosticadas, e aí tem contaminação cruzada em casa. A mãe chega para mim e fala assim, ah, doutora, mas meu filho não come glúten, não. Eu faço tudo dele. Eu falei, mas você come? Entra pão em casa? Entra trigo em casa? Macarrão com glúten? Essas porcarias? Ah, sim, a gente não tirou o glúten da nossa família ainda não. Então, por consequência, o seu filho está comendo também. Porque muitas crianças não toleram traços. Não toleram traços de glúten. Então, se até você não conseguir tirar todo o glúten, ela vai estar reagindo. Então, às vezes, quando eu não consigo uma melhora muito significativa no início, às vezes é interessante todo mundo entrar na dieta. Na verdade, isso é interessante desde o começo, tá? É que muitas vezes os pais não conseguem. Ah, eu não consigo, eu preciso do meu pão. Nananã, vem um monte daquelas histórias todas. E aí não entra na dieta junto com o filho. Mas eu vou dar um spoiler também para você aqui de novo. Nada melhor do que você também cuidar da sua saúde. Nada melhor do que você cuidar da sua saúde nutricional. Então, vai junto com seu filho. Se puder, retire também da sua alimentação também no momento indicado. Os industrializados. Muitas pessoas também, elas vão lá, ah, não, meu filho não come pão, meu filho não come isso. Aí você compra lá um biscoito, até então sem glúten, você vai olhar atrás, possui traços de glúten. Ué, aveia é outro aqui, ó, traços escondidos no rótulo. Hoje é muito mais fácil, hoje em dia é muito mais fácil encontrar no Brasil, desde quando eu vim para os Estados Unidos, já estava fácil isso. Então agora deve estar melhor ainda. De que você conseguir encontrar aveia sem glúten. Antigamente era um parto. Você não conseguia achar aveia, você não conseguia, às vezes, achar uma farinha de amêndoas sem glúten. Outra pegadinha também que eu não coloquei aqui. Você vai comprar lá o a granel. Você vai comprar lá a farinha de amêndoas lá na Casa Pedro, que é onde eu comprava também. Fazia achando que estava fazendo um mega pão maravilhoso de farinha de amêndoas, sei lá o quê. E lá, você acha que tem o quê na Casa Pedro? Contaminação cruzada.
Não dá. Se você tá indo num ambiente, inclusive num restaurante, vai lá, ai, temos opção sem glúten. Opção sem glúten você não tem, minha filha. Você tá aqui, opção com glúten, não é impossível ter opção sem glúten, porque o glúten se contamina por traços. Então, não tem como ser 100% limpo se tem um glutenzinho dentro daquela cozinha. Porque a esponja vai estar contaminada, o forno vai estar contaminado, o fogão vai estar contaminado, a panela vai estar contaminada, então não tem como. Então, essa é uma das piores pegadinhas. Outra pegadinha aqui, ó, que eu vejo direto vocês fazendo essa aqui. Você não quer dar o glúten, ó, mas enche a criança de batata frita. Enche a batata frita não tem glúten. Refrigerante Coca-Cola também não tem glúten. Não, não tem, mas é uma porcaria tão grande quanto glúten. Então, às vezes a criança não melhora, aí fala, meu filho são outros sem glúten, mas não melhorou nada. Aí vai para casa, assim, top de batata frita. Não dá, tá? Olha, Camila. Boa noite, doutora Tiele. Camila, sua Outflixer. Adoro, adoro. A nutrição adequada mudou a vida do meu caçula, que tem TEA, e de toda a minha família. Super acredito e coloco em prática o que eu aprendo. Beijão. Oba! Que legal, gente.